Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 24, a partir do verso 18. O último capítulo de 2 Samuel, a partir do verso 18. Preste atenção, um texto interessante, eu espero que Deus possa ministrar, falar ao nosso coração nessa noite. 2 Samuel capítulo 24, a partir do verso 18. Nessa noite nós vamos falar sobre atitudes de um homem de Deus. E está aqui, esse homem de Deus é Davi. É um homem de Deus e tem algumas atitudes que nós devemos também ter como homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz assim: E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta ilha, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Toma, e ofereça o rei meu senhor o que bem parecia aos seus olhos. Eis aí o boi para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus toma prazer em ti. Porém disse Araúna: Não, mas por preço justo tu comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a ele e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? É claro que tem todo um contexto aí, nós vamos falar um pouco sobre esse contexto, mas nós vamos ver aqui atitudes de um verdadeiro ou de um homem de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção nessa noite. Abençoa todos os meus irmãos que estão precisando de oração, precisando de suprimento nessa hora, ou de um milagre do Senhor. Todos os meus irmãos estejam abençoados como o Senhor quiser. O Senhor está no controle de tudo e para o Senhor tudo é possível. Para a gente, nós temos muitas limitações, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Agora, Deus, quando vamos pensar nas Sagradas Escrituras, nós precisamos que o Senhor, Deus Espírito Santo, nos atraia para a Tua Palavra. Ministra de uma forma graciosa a Tua Igreja. O Senhor é quem ilumina e homens podem ser vasos. Eu quero ser um vaso do Senhor para abençoar os meus irmãos, mas eu não sei fazer isso. Isso é uma ação do Senhor com a Tua Igreja. Portanto, Deus, trata conosco e nos atrai para a Tua Palavra. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos no último capítulo de 2 Samuel. E todo mundo sabe, ou se não sabe eu vou dizer, Davi pecou gravemente contra Deus por algumas vezes, pelo menos de duas formas muito, aos nossos olhos, muito grave, né? Uma delas é repreendida pelo profeta Gade. Foi esse caso aqui. Davi tem o desejo de contar o povo de Israel, mas não era desejo de Deus, não era vontade do Senhor que ele pudesse fazer aquela contagem do povo, mas ele fez. Então ele desobedeceu a Deus, ele não fez a vontade do Senhor. Aqui nós já estamos na consequência do pecado. Deus está castigando o povo, e Davi vê o anjo de Deus, um profeta do Senhor chamado Gade,
chega para ele e diz: olha, Davi, você tem que ir lá na eira de Araúna, um cara que já vivia naquela terra muito antes do povo de Israel chegar. Então ele diz: olha, você vai ter que ir naquela eira e fazer um holocausto a Deus, para que o problema acabe, o pecado seja perdoado e o problema acabe com o povo, pare com esse problema. Davi agora vai até aquele lugar, era um lugar onde colocava a plantação já colhida para ser trabalhada. E Davi, quando vai chegando ali, esse homem olha de longe, fica muito inquieto, porque um rei, imagine você, um rei chegando na sua casa. É um negócio estranho, né? Foi estranho também para esse cara. O rei vai chegando, ele agora fica com medo e diz: o que é que o rei veio fazer aqui? Se ajoelha e pergunta ao rei, o rei diz: olha, eu vim comprar de você essa terra e eu vim oferecer a Deus holocausto. Ele disse: não, rei, não precisa comprar, eu estou te dando, e estou te dando gado, estou dando tudo aquilo que você precisa, estou dando ao Senhor. Davi diz algo que eu acho muito bonito, porque só quem pensa assim é o homem de Deus. Davi diz: eu não vou oferecer nada a meu Deus que não me custe alguma coisa. Eu não sei se você entende ou onde nós estamos indo. Davi diz: alguma coisa que não me custe, é dinheiro mesmo, está falando de dinheiro, de valores. Eu não vou oferecer o meu Deus. Eu vou oferecer algo que me custe, que me dê um valor. Davi tinha um poder, Davi era rei mesmo. Davi tinha um poder de chegar ali e dizer para o cara daquela terra e dizer: está desapropriada, é minha agora. Todo gado teu aí, ou parte desse gado, agora é meu. Eu estou desapropriando e tu manda. Ele tinha essa autoridade. E o cara, por ser um cara bom também, chega e diz: ei, eu estou dando ao Senhor. E Davi diz: não, eu vou comprar, porque eu não vou oferecer ao meu Deus alguma coisa que não me custe. Davi compra, oferece a Deus, a ira é aplacada, acaba com aquilo tudo ali, tudo agora está em paz. É muito possível que, eu não digo o exato lugar onde Davi ofereceu, mas aquela terra é onde Abraão tinha sacrificado, ou quase sacrificado o seu filho, e também onde depois é construído o templo de Israel. Tudo tem a ver. Meus irmãos, mas você pode perguntar, se é que não já ouviu, onde é que está as atitudes de um homem de Deus? Meus irmãos, Davi é um homem de Deus porque fazia a vontade de Deus cumprida. Alguém já ouviu falar que Deus chamava Davi como um homem segundo o seu coração? Já ouviu? Sabe por quê? Se não sabe, eu vou dizer. Ele se arrependia muito facilmente. Ele fazia besteira como todo ser humano. E se você olha para Davi e diz: não, Davi fazia besteira, mas eu não faço. Meu irmão, a gente faz também. Tem um jeito. E lembre de uma questão importante. Meu irmão, pecado para Deus não existe. Você fala: não, Davi adulterou. Não, Davi foi um homicida. Davi desobedeceu a voz de Deus. Meu irmão, para Deus não existe pecado, pecadinho nem pecadão. Pecado é uma coisa só. Tanto faz adulterar como mentir. Não é esquisito a gente falar isso? Sabe por quê? Porque nós somos ensinados a vida inteira que existe pecadão. Adulterar é um pecado muito grande, mas mentir não. Sabe, a fofoca, que não deixa também de ser uma mentira, é um pecado igualzinho ao pecado de adultério. Talvez a diferença seja as consequências. Mas para Deus não existe esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão, meu irmão, é a mesma coisa. Do jeito que Davi pecava contra Deus, a gente também, se não vigiar, peca.
Agora, Davi era um homem conhecido segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia muito facilmente. Veja que uma hora, acho que foi Natan, né? Na primeira vez, o profeta Natan, os irmãos lembram que já repreendeu Davi. Davi podia matar o rei. Aliás, Davi podia matar o profeta Natan. E não fez. Ele reconheceu o seu erro. Aqui do mesmo jeito, aqui é outro profeta, aqui é o profeta Gade. E chega e repreende Davi. Davi não mata o profeta. Davi chega, ouve e diz: vamos fazer o que deve ser feito. Meus irmãos e minhas irmãs, quais atitudes veremos em Davi que revela que ele é um homem de Deus e que nós devemos também ter essas atitudes? Primeiro, obedecer à ordem de Deus. O que é que Deus tem falado? O que é que Deus tem dito? Eu não estou falando aqui, meu irmão, coisa da sua cabeça, tá? Eu estou dizendo, o que é que Deus disse? O que é que Deus falou? Se Deus disse, vamos obedecer. Então, um homem ou uma mulher de Deus, ela aprende a obedecer à ordem de Deus. Davi percebe a bobagem que fez, vê o anjo e resolve obedecer à voz de Deus na boca do profeta. Meu irmão, o que Deus fala, nós devemos cumprir, devemos obedecer. O que é que Deus está falando? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer da nossa vida? Leia a Bíblia, porque muitas das coisas você não precisa nem perguntar a Deus. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, né? Exemplo da santificação. Será que a gente precisa perguntar a Deus que a gente tem que santificar? Não precisa perguntar a Deus, porque a Bíblia já diz: sede santo, que eu sou santo. Então muitas coisas não precisa nem perguntar a Deus, porque nós devemos ser santos. Então, meus irmãos, obedecer à voz de Deus. O que Deus disse? Deus agora disse para Davi: vai até lá, aquela eira, e sacrifica a mim. Ele não contou conversa, ele foi. Quando você ouvir a voz de Deus, vá, porque Deus se responsabiliza por aquilo que ele diz. O problema é, a gente ouve muitas vezes um assovio e acha que foi Deus. A gente ouve voz da nossa mente e acha que foi Deus. Meu irmão, Deus não engana, Deus não mente, Deus não faz o que Deus disser, Ele faz. E o que Deus disser para a gente obedecer, nós devemos obedecer, porque Deus se responsabiliza sobre a sua palavra. Domingo eu falar sobre a palavra de Deus, eu acho que os irmãos lembram que ela é pura, ela é refinada, ela é purificada 7 vezes. Meu irmão, a palavra de Deus pense aí numa coisa mais pura que você imagina. A palavra de Deus é mais pura ainda do que isso. Então, quando Deus diz, Ele cumpre. E um homem de Deus, primeiramente, ele obedece à voz de Deus, obedece à ordem de Deus para a sua vida. O que é que Deus quer com você? Deus quer que você possa agir onde? O que é que Deus quer que você faça? Eu não tenho que dizer para você o que você tem que fazer, você tem que descobrir o que é que Deus quer com você. Eu descobri na minha vida o que Deus queria comigo depois de certo custo. Né? Porque às vezes a gente demora a entender aquilo que Deus tem com a gente. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Um homem de Deus, de verdade, ele obedece a voz do Senhor. E a voz do Senhor, principalmente, está na sua palavra. Não precisa ninguém estar buzinando para você, não. Você precisa ter sensibilidade do Espírito Santo, ler a Bíblia e entender o que é que Deus está falando. E vai atrás de fazer a vontade de Deus. Está vendo o homem segundo o coração de Deus porque ele obedecia. E o alfabeto do crente continua do mesmo jeito, é obedecer. Quer a bênção do Senhor? Obedeça. Ah, pastor, e se eu obedecer e vier problema? Continue obedecendo. Por quê? Porque vida cristã é feita de flores, às vezes tem espinhos. Vida cristã é feita de portas que se abrem sempre, às vezes fecham. Vida cristã não só é feita de vitória, às vezes tem derrotas. E aí? Permanecer firme e constante. O problema está onde?
O evangelho esquisito que nós ouvimos hoje, que só é você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. E quando não vence? E quando não dá certo? E quando tudo que eu pensei, que eu projetei, não funcionou? O que é que eu vou fazer? Vou me lamentar? Vou falar de Deus? Vou reclamar de Deus? Nunca, porque Deus é perfeito. Dando certo, siga firme. Prossiga, vai embora. Ah, pastor, pensei em tantas coisas, tinha tantos projetos e planos, nenhum deu certo. Glória a Deus. Pense em outros. Reformule. Por quê? Porque às vezes seus projetos não são os projetos de Deus. Deus não quer aquilo, meu irmão. E às vezes, aquilo que a gente sonha, se fosse realizado, meu irmão, nós seríamos os piores depressivos dessa vida. Porque a melhor coisa é que Deus realiza a vontade dele em nós. Aí você vai ser feliz. Você vai estar bem. Quando casa o desejo de Deus e a sua vontade, meu irmão, é 10. Está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não tem coisa melhor. Está fazendo o que gosta, está andando de acordo com a vontade de Deus. Meu irmão, o homem de Deus e a mulher de Deus aprendem a obedecer a ordem de Deus. Um exemplo bem claro aqui, né? Vamos imaginar que alguém diga: pastor, eu quero ser engenheiro, mas o cara não gosta de matemática. Dá, Alisson. Eu quero ser médico, mas não aguenta ver sangue. Como é que pode? Meu irmão, minha irmã, obedecer a ordem de Deus é entender o que Deus quer que a gente faça. Cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra. Você veio para aqui com um propósito. Enquanto você não descobrir o que Deus quer e tem com você, você não vive bem, não vive feliz. Agora, quando nós descobrimos o que Deus quer e tem com a gente vive feliz, vive bem, vive em paz. Por quê? Porque eu estou na hora certa, no lugar certo, fazendo a vontade de Deus. Aí dá tudo certo. Imagina um cara que não gosta de ensinar, sendo professor a vida inteira. Dá certo? No final da vida ele vai estar, meu irmão, querendo que as horas passem logo. O negócio chato. Sabe por quê? Porque talvez ele for chamado para ser mecânico. Bate uma coisa com a outra. Não! Por isso a gente tem que descobrir o que Deus quer comigo, o que Deus tem comigo. Por que eu estou aqui? Enfim, por que eu nasci? Há um propósito de Deus, meu irmão. E quando você entende o propósito de Deus, casa, bate bem, você está fazendo o que você gosta, e você ainda ganha para aquilo. Glória a Deus. Quem já descobriu, louvado seja Deus. Quem não descobriu, vai orar mais para perguntar: Deus, o que você quer que eu faça? Obedeça a voz de Deus. Mesmo que temporariamente a gente não goste, mas a ordem de Deus nós precisamos obedecer. O homem de Deus, ele obedece a ordem de Deus. Mas o homem de Deus, ele não se aproveita do povo. Olha bem o que eu vou dizer para você nessa noite. Preste bem atenção. O homem de Deus, ele não se aproveita do povo. Davi tinha o direito, como eu já disse para você, de desapropriar a terra. Não fez. Davi comprou por um valor, e se você olhar direitinho, o valor é bem alto. Não esse aqui, se você junta Crônicas com Samuel, aí você vai ver que o valor é bem mais. Davi pagou o dinheiro certo, aliás, mais da conta pela terra. Ele pagou. Davi não quis nada do povo, não quis nada de Araúna. É Araúna, eu estou falando certo? Porque tem um acento aí, né? Meus irmãos, pode acontecer grandes coisas na nossa vida quando a gente faz a coisa certa. Como eu disse para você ainda agora, o homem de Deus não se aproveita do povo. O cara quer o seu dinheiro, não é irmão de Deus. Quer
mais hoje, sabe o quê? O cara quer no seu dinheiro. O homem de Deus quer você e sua vida. Quer abençoar a sua família. Quer abençoar a sua casa. Davi chega lá e ele novamente diz para você, ele podia dizer, olha, eu vou tomar tudo isso aqui, o cara ficava caladinho, ia brigar contra o rei. Mas ele diz, eu vou pagar. Eu não quero oferecer ao meu Deus algo que não me custe. Olha o que os caras estão fazendo hoje. Ele toma tudo que você tem, ainda diz, vai dar tudo certo. Me desculpa a expressão, mas o que nós temos de pilantra nas igrejas hoje não é brincadeira, meus irmãos. Travesti de pastor. Que absurdo nós vivemos nos nossos dias. Um rei prova que quando nós amamos a Deus, quando nós somos um homem de Deus, nós não nos aproveitamos do povo. Eu não estou junto de você pelo que você pode me dar. Eu estou junto de você pelo que eu posso dar para você. E é o quê? Jesus. E aí está o ponto. Nós estamos vivendo tempos difíceis por quê? Porque as pessoas abrem igrejas à torta e à direita, querendo o que você tem. O Evangelho de Jesus não quer o que você tem, quer abençoar você. Você tem a seu, meu irmão. Você conquistou pelo teu esforço, pelo teu suor. Você tem que trazer para a igreja. A gente tem que pegar e dizer, pronto, agora tudo teu nós vamos tomar. Não, meu irmão, não existe isso no Evangelho de Jesus. Nós não estamos preocupados com o seu dinheiro, com quanto você ganha, quanto você vai trazer para a gente. O Evangelho de Jesus não se preocupa com isso. O Evangelho de Jesus se preocupa com sua vida, com sua família, com sua casa, com a estrutura, principalmente com a salvação. Que chega um e começa a chegar outros. Você pode olhar. Aqui nessa noite, graças a Deus, está ali, que eu esqueci teu nome agora, Júlio. E está ali o pai de Júlio. Chega um e vai chegar outro. E aí vai. Aí está ali Alex. De lado de Alex, quem está? A Alisson, chegou depois, eu acho que sim, né? Não, Alex veio primeiro. Foi Alisson? Era a Alisson da África que veio. É porque quando a gente vê essas duas coisas acontecem. A primeira delas, vocês começam a esquecer das coisas. A segunda, esqueci. Então Alisson chega, eu pensei que tinha sido Alex. Alisson chega e depois quem vem? Alex. Assim funciona. Nós estamos preocupados com as famílias, com as pessoas, com as vidas. Não é o que você tem, não. O teu carro é teu e pronto. E tem que ficar lá fora esperando você para quando o culto acabar você ir embora. Ou o teu veículo, ou a tua chinela cara, ou seja lá o que for. É teu. Não devemos estar preocupados com isso. O verdadeiro evangelho, a verdadeira casa de Deus, essa aqui não é a casa de Deus em Campina Grande, não. Essa aqui é uma das, existem vários lugares aí que Deus está sendo adorado em espírito e em verdade. Mas dentre elas, graças a Deus, nós estamos. E a preocupação da casa de Deus, ou das casas de Deus, não é o que você tem, é o que você é. Não se preocupa com o que o povo tem, se preocupa com o povo. Não está querendo tomar o que você tem, não está querendo se aproveitar de você. Eu vou chegar junto de fulano porque ele pode me enquadrar em alguma coisa. Não, meu irmão, não é esse o caminho. O caminho do Evangelho não é esse. O caminho da verdadeira missão de Deus para nós, ou o caminho do homem de Deus é: eu amo e ponto. Pode não ter nada. Mas o que vale são as vidas. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. Glória a Deus, é isso que a gente quer. Gilberto estava dizendo que até agora 8 pessoas se converteram. Foi, não, Gilberto? De janeiro para cá. 8 pessoas se converteram.
Pensou? Mais do que 8 mundo inteiro. Glória a Deus. Queremos 10, queremos 15, queremos 20. Amém? Amém. Queremos. Não se aproveita do povo. O verdadeiro homem de Deus não se aproveita do povo. Mas o verdadeiro homem de Deus, meu irmão, faz o que precisa ser feito. O que precisar ser feito para aplacar a ira de Deus, ou o que precisava, Davi fez. Então vamos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que as pessoas vejam Ele na nossa vida. O culto não só é esse tempinho que você dá aqui na quinta-feira, porque daqui a pouco vai acabar e a gente vai embora. O culto tem que começar e continuar lá fora. Amanhã, quando nós estivermos na nossa vida, na nossa lida aí, nós precisamos mostrar que somos um homem de Deus, fazer o que precisa ser feito, testemunhar. Vidas estão indo a passos largos para o inferno, nós vamos deixar. Achei muito bonito aquele testemunho, já disse ontem na SMHB, vou dizer hoje aqui de novo. Já disse 2 vezes essa semana, tanto no núcleo quanto aqui, agora, ontem e agora, eu acho que ontem eu falei. Aquele moço que disse, eu ouvia nas igrejas que se alguém não entregasse a vida a Jesus, ia para o inferno. E ele disse que estava muito mal. As mãos iam amputar, os pés iam amputar. Os irmãos viram isso. Tem um vídeo aí que foi passado para os irmãos. Ele disse para Deus: Deus, se o Senhor me curar, eu vou pregar a palavra, vou para o mundo pregar. Esse cara deixou de ser um jogador de futebol, talvez até famoso, e foi ser alguém que fala de Jesus, porque é muito melhor ser alguém que fala de Jesus do que simplesmente ser um jogador famoso, ter muito dinheiro e ir para o inferno. Fazer o que deve ser feito. Sabe, meu irmão, alguns têm ouvido eu dizer isso aqui: eu vou para o céu, mas eu quero levar um bocado nele. Aí o irmão disse: o quanto o braço der, vamos pegar o povo. Meu irmão, não seja egoísta, você vai para o céu. Leva o máximo que você puder levar com você. Sabe por quê? Porque alguns estão indo para o inferno e querem levar o máximo que pode com eles. Nós vamos para o melhor lugar. E por que nós somos egoístas? Fale. Não te cales. Fazer o que precisa ser feito. Davi não mediu esforços para fazer a vontade de Deus, quando ele sabia qual era a vontade de Deus. Quando se sabe qual é a vontade de Deus, não precisa mais estar orando dizendo: Deus, o que é que eu devo fazer? Não, é para fazer agora, meu irmão. Deus me revela se eu devo pregar. Não, já está revelado, você tem que pregar. Pastor, não sei pregar. Fala que Deus serviu na tua vida. Diga para os outros. Que muitas vezes as pessoas querem Jesus, não sabem como perguntar a um crente. Sabe por quê? Porque via de regra, às vezes os crentes são brutos. E quando chega, o cara fala: rapaz, aquele teu Jesus é verdadeiro mesmo. Aí a gente fala: então, está repreendido em nome de Jesus, você vai para o inferno. Que teu Jesus é verdadeiro mesmo? Vamos sentar para conversar. Vamos falar dele. Vamos ministrar e abençoar sobre ele. Às vezes, nós estamos iguaizinhos. Por favor, não estou dizendo que você está, não estou dizendo, às vezes, alguns estão iguaizinhos aos fariseus. Nem entra, nem deixa ninguém entrar no céu. Está apertando mais a porta. Já é difícil uma alma se converter. E se a gente não ajudar para isso? Deus conta com quem? Um gato, cachorro, bicho, elefante? Não, conta com gente, é comigo e com você. Por isso, meu irmão, nós precisamos sair daqui e ganhar quantos pudermos para Jesus. Quantos familiares teus estão sem Jesus? E vai para o inferno.
Vamos pensar neles, vamos orar por eles. Não deixe esse povo ir para o inferno, não. Vamos lá orar, pelo menos orar. Pastor, tem um familiar lá distante, de outro estado. Tem um familiar lá fora do país. Ore por ele e por ela. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Ore. Meus irmãos, um homem de Deus obedece à ordem de Deus. O que é que Deus disse? Marcos 16:15. Alguém lembra o que está escrito lá? Alguém lembra? Como é? Eu acho que está junto os dois aí, né? 15 e 16. É uma ordem. É como se diz, um imperativo. Vai, pregue. Você vai querer chegar no céu com a mão vazia? Eu quero chegar no céu com a mão cheia. Está aqui meus parentes, está aqui meus familiares, está aqui meus irmãos, está aqui meu vizinho, está aqui o povo. Porque as pessoas podem até, como eu esqueci o teu nome, Jussenberg, mora muitos anos ali, sabe que a gente mora muitos anos ali. As pessoas podem até olhar para mim e dizer: esse cara é orgulhoso. Pode dizer. Esse cara é chato. Mas não vão dizer, sabe? Esse cara não dá testemunho. Porque graças a Deus nós estamos ali há 27 anos. Nunca temos um mau testemunho. Pode falar tudo, é chato, orgulhoso. Mas não vai dizer, não dá testemunho. E também não vai dizer, não ora por mim. Porque eu oro para aquele povo ali. Eu vou, mas eu quero levar um bocado comigo. Você vai para o céu? Amém. Leve um bocado com você, meu irmão. Não fica na mesmice. O homem de Deus não aproveita o que o povo tem. Não aproveita as coisas do outro. O do outro é o outro. E pronto. Você conquistou o seu. Mas tem um carro bom, melhor do que o meu. Glória a Deus. Se eu puder, eu compro um melhorzinho. E se não puder, fica no meu e glória a Deus por ter. Quantos não tem? Eu tenho. Deus me dá graça de ter. Você é feliz com o que você tem, que você já conquistou. Mas o homem de Deus, uma mulher de Deus, não está preocupado querendo que os outros tenham. Não, Deus abençoe. O homem de Deus faz o que precisa ser feito. Que nessa noite nós possamos lutar para sermos, nessa casa, homens e mulheres de Deus, que amam ao Senhor em espírito e em verdade. E faz a vontade de Deus prevalecer. Deus abençoe. Fique de pé comigo. Vamos orar. Como a gente tem feito às quintas-feiras, quando eu lembro também, eu faço isso. Você que lembra de alguém que está precisando de oração. Você que quer hoje orar por alguém, para que seja salvo. Eu quero orar por fulano, para que ele seja salvo. Eu quero orar pela saúde de não sei quem. Vem para aqui para frente. E vamos orar e encerrar o culto juntos. Então quem precisa, quem lembra de alguém que está precisando, vem aqui para frente e apresenta a Deus. Você vindo aqui, você está se apresentando pela pessoa ou você mesmo. Tá bom? Pode vir, fica junto aqui e vamos. Se apresenta a Deus aqui. Eu tenho dito em algumas vezes, se eu orar por você, alguma coisa acontecer, meu irmão, não atribua a mim. Eu não sou poderoso. Quem é poderoso é Deus. Então, tá? Ele fez alguma coisa, atribua a Deus. Ele é quem tem todo o poder. Vamos orar, vamos finalizar nosso culto. Deus te abençoe, tenha uma semana feliz, uma restante semana abençoada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite, por esse momento onde estamos aqui, finalizando o nosso culto. Por isso, Deus, receba a gratidão, receba a nossa gratidão por tudo que foi feito aqui e nos ajuda como vimos na vida de Davi, este homem de Deus. Nos faz também ser homens e mulheres de Deus, que te amam e fazem a tua vontade. Nos ajuda, Senhor,
Agora, Deus, toma conta de cada um dos meus irmãos que aqui estão, esses que vieram à frente, se colocando no lugar de alguém, ou eles mesmos sendo a razão pela qual estão aqui na frente. E a minha oração, Deus, dispensa sobre cada um a tua bênção. O Senhor é o Deus que pode fazer milagres. O Senhor é o Deus que pode reatar relacionamentos. O Senhor é o Deus que pode abrir portas. O Senhor é o Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Por isso, Deus, a minha oração, que cada um dos meus irmãos seja abençoado de acordo com a tua vontade. Obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo. E que ninguém saia dessa casa sem ser contemplado com a tua presença, com o suprimento que o Senhor pode nos dar. Todos, tem misericórdia da nossa vida. Leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana feliz e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, vai em paz. Tenha uma semana feliz e que cada vez mais nós possamos estar firmes com Deus.